Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Já vi gente que coloca ele como o terceiro, como o quarto. Cara, eu confesso que eu já vi gente que coloca ele como o maior jogador da história do futebol. Aí eu discordo e muito. Mas uma coisa que me pega muito nisso aí é que o jogo mudou pra ele depois dos 30 anos. O CR7, até os 28 anos, por ali, ele tinha uma ótima carreira, mas estava longe de estar entre os maiores da história. Você jamais imaginaria que ele seria tudo o que ele é hoje. Inclusive, a gente pode pegar casos de jogadores que dá pra falar que nessa idade eram maiores que ele. E esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de eu te falar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Gui Galdames, caso você não me conheça. Esse aqui é o meu canal, por aqui a gente fala de futebol toda semana, então se você caiu por aqui e não me conhece, aproveita, se inscreve no canal, me dá uma força, deixa seu like aí na confiança, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo e bora pro vídeo que você não tá aqui pra ver eu falar de mim, né? E sim de CR7 e outros jogadores. Então vamos lá. Primeiro jogador aqui, ó, ele mesmo já disse que na idade que ele parou de jogar, ele era comparado ao CR7, ele era maior que o CR7 sim. E, cara, se você parar pra pensar e parar pra olhar, ele não tava errado não. Marco Van Basten. Van Basten é um dos grandes centroavantes da história do futebol. Ele fez sua última partida profissional com 28 anos. As lesões o impediram de continuar jogando ali. Imagina o que esse cara podia ter sido, hein? Porque olha o que ele conquistou tendo parado ali, tendo feito a última partida com 28 anos. Foram 3 Champions Leagues, 3 bolas de ouro, um prêmio de melhor do mundo da FIFA, porque ele pega ali bem no início do prêmio, ele é um dos primeiros vencedores, uma Euro com a seleção holandesa, inclusive é o único título da história da seleção holandesa, e é isso, né? Precisa de mais alguma coisa? O Cristiano Ronaldo, com 28 anos, tinha uma bola de ouro, tinha uma Champions e não tinha nenhuma Euro. Se ele tivesse tido os problemas de lesão do Van Basten, ele certamente seria muito menor que o holandês na história do futebol. Então, quando o Van Basten diz que nessa idade ele era melhor que o Cristiano Ronaldo, ele tem total razão. Não dá pra questionar o que ele falou, não. O nosso segundo exemplo aqui é brasileiro. E aí esse cara não foram as lesões, não, que impediram ele. Foi ele mesmo. Ele largou. Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho não tinha tanto título assim quanto o Van Basten. Então, o Ronaldinho com 28 anos, ele tinha 28 anos em 2008. O que ele tinha conquistado ali? Uma Champions do Barcelona, uma bola de ouro, 2 prêmios de melhor do mundo FIFA, uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma Copa das Confederações. Só que aí parece que depois da Copa do Mundo de 2006, o Ronaldinho cansou. Cara, pensa, com 26 anos. E dizem que ele realmente queria se aposentar ali, que ele tava afim de, pô, não quero mais jogar não. Mas aí convenceram ele, imagina, você pode continuar aí ganhando dinheiro, você não precisa mais se esforçar tanto. Mas ó teu talento, você pode continuar jogando por muito tempo com esse talento aí, não precisa mais treinar tanto, se dedicar tanto. E o cara continuou, e mesmo assim ele ganhou uma Libertadores pelo Galo em 2013, sem se esforçar, né? Que a gente sabe, o Ronaldinho tava na farra, tava na festa, tava curtindo. Imagina esse cara se ele tivesse a cabeça do CR7. Se ele quisesse treinar como CR7 e falasse, pô, eu vou focar, eu sou uma máquina, eu quero ganhar, eu quero ser o melhor. Eu sou o melhor. Imagina se ele pensasse desse jeito, o que poderia ter sido, era capaz dele estar jogando até hoje. Tá aí, fazendo gol, sei lá onde que ele ia estar jogando, cara. Com uma cabeça de maluco, assim. Ia estar chegando nos 1.500 gols. Mas infelizmente o Ronaldinho queria festa e ele, aos 28 anos, eu ainda acho que ele era maior do que o Cristiano Ronaldo aos 28 anos, mas enfim, não quis, né? Outro brasileiro que aos 28 anos era maior que o Cristiano Ronaldo, tem muita gente que acha que ele ainda é maior. Aí eu acho que é complicado. Mas Ronaldo Fenômeno, com 28 anos, Ronaldo Fenômeno nunca ganhou Champions League. Porém, ele tem 2 Copas do Mundo pra chamar de dele. Complicado. Cristiano Ronaldo não tem nenhuma. 2 Copas é muita coisa. Além de 2 Copas,
Copas ele já tinha 2 bolas de ouro, se eu não me engano 3 prêmios de melhor do mundo da FIFA, mais uma Copa América. O Ronaldo, aos 28 anos, também já nem tava mais tão aí pro futebol. Foi nessa época, foi com 28 anos que começam os boatos que o Ronaldo tá meio gordinho, o Ronaldo tá acima do peso. É bem nessa época que começa com essa história aí e vai culminar com o Ronaldo que realmente tá acima do peso em 2006 e que chega pro Corinthians bem acima do peso, joga bem acima do peso e joga muito. De novo, imagina esse cara com a cabeça do Cristiano Ronaldo e sem as lesões, né? Assim como o Van Basten, o Ronaldo tem o fator lesões. Para pensar que 2 dos maiores centroavantes da história, e aqui na minha opinião, os 3 maiores centroavantes da história, é minha opinião, você pode ter opinião diferente, mas para mim são Ronaldo, Romário e Van Basten. 2 desses 3 tiveram a carreira devastada por lesões. Imagina esses caras saudáveis, o que eles poderiam ter sido, o tanto de gol que eles poderiam ter feito, porque curiosamente tanto o Ronaldo quanto o Van Basten não tem tantos gols assim. O Ronaldo tem 400 e poucos, o Van Basten tem 300 e alguma coisa. Imagina esses caras saudáveis, o que teriam sido. E sorte do Brasil que o Van Basten não ficou saudável, porque a gente teria cruzado com ele na Copa do Mundo de 94, acho que não tinha nem 30 anos ainda. Sorte a nossa, foi 3-2 sem ele, imagina com ele. Mas voltando ao Ronaldo, que o assunto aqui é o Ronaldo com 28 anos era maior do que o Cristiano Ronaldo, tem gente que acha que ele é maior por causa das Copas, né? Aí, deixa aí tua opinião nos comentários, o Ronaldo, o fenômeno, é maior que o Cristiano Ronaldo? As Copas pesam tanto assim pra você? E aí o nosso último nome aqui, que é um dos grandes nomes da história do Real Madrid, é um cara dessa época também, ali dos anos 2000, Zinedine Zidane. O Zidane com 28 anos, ele tinha uma Copa do Mundo, uma Euro, uma bola de ouro, prêmio de melhor do mundo. Então, a Champions dele, ele ganha em 2001, já tinha 29. Então, com 28 anos, ele ainda não tinha ganhado a Champions, mas, cara, é uma Copa, né? O Cristiano Ronaldo tinha uma Champions, a Copa vale mais. Então, dá pra considerar que o Zidane também era maior. E acho que você pegar esses caras, os jogadores que eram maiores que o Cristiano Ronaldo com 28 anos, e você pegar o Cristiano Ronaldo de 40 anos, que é o caso dele hoje, você vê o absurdo que foram os 12 anos seguintes desse cara. Dá pra dizer que talvez o Cristiano Ronaldo seja o caso de melhor jogador pós 30 anos da história. Pô, ninguém rendeu tanto quanto esse cara depois dos 30. Assim, a carreira dele até os 30 é a carreira de um grande jogador, de um cara que seria lembrado ali como um craque, um daqueles craques. Só que tudo que ele fez depois dos 30 o coloca num patamar de um dos maiores de todos os tempos. Absurdo tudo que ele fez. E dessa lista aí, acho que só o Ronaldo, alguns ainda o colocam na disputa com ele, e eu ainda coloco o Cristiano Ronaldo acima. E vocês concordam comigo? Vocês acham que todos esses caras eram maior que o Cristiano aos 28, mas que ele é maior que todos eles hoje em dia? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de fazer tudo que tem que fazer. E se você tá nesse vídeo até agora, meu amigo, fica com o meu abraço e com o meu agradecimento. Beijo, fui!